Agora, gente, imagine que você tem uma região assim. Uma região compreendida no intervalo C, do intervalo C até D, no eixo Y, né? Limitado por essa curva e por essas retas e pelo eixo Y. E que você quer girar ela em torno do eixo Y. Ou então em torno de qualquer outra reta que seja paralela a Y. Você vai obter novamente um sólido de revolução, ó, que não faz nem. Não tem nem necessidade de a gente desenhar exatamente quem seria ele aqui. Sei lá, você tem aí um sólido de revolução. E você pode, obviamente, calcular o volume desse sólido usando uma integral, mas aqui tem um detalhe. Você está girando agora em torno do eixo Y, e isso vai fazer uma pequena diferença, né? Essa curva aqui, quando essa curva ela está assim, para ela ser uma função, né? Ela tem que ter um formato do tipo x igual a um r de y. Esse r é só preciosismo, você pode chamar aqui de f, g, qualquer outra letra, né? Mas enfim, quando você faz isso, aí você vem aqui e corta o teu sólido com um plano perpendicular ao eixo de rotação, você obtém o velho discozinho, né? Com seção transversal, sendo um disco. E o raio desse disco agora é obtido aqui, ó. Você marca um y qualquer, né, dentro do intervalo CD, e para você descobrir quem é o raio, você vem aqui para essa extremidade, né, é sempre pegando uma reta perpendicular ao eixo de revolução. Aí essa reta ela encontra a curva nesse ponto, você desce aqui, quando aqui é y, aqui é um x correspondente, né, que vai ser um r de y, e isso aqui vai dar o raio de uma seção transversal, que novamente é um disco, né? Porque você continua naquela rotacionando uma região em torno de um eixo, né? Nessas condições aqui, onde a fronteira faz parte da região, né? Aqui. Ora, então nesse caso, o que é que você precisa saber? Você precisa saber quem é a área dessa seção transversal. Então a área da seção transversal é a mesma coisa, π, só que agora o raio está aqui, né? Ele depende de y. Aqui depende de y, né? Porque você cortou aqui, ó, em um y arbitrário dentro do intervalo CD. Certo? Você vem aqui e faz um corte arbitrário em qualquer lugar aqui. Obtém um disco, a área desse disco é isso daqui. Pronto, isso aqui é o que nós chamamos de, vamos dizer assim, revolução em torno do eixo Y, ou paralelo, né? Ou paralelo a Y. Como a gente viu anteriormente, que a gente fazia revolução em torno do eixo X, e a gente fez um exemplo onde a revolução foi em torno de uma reta paralela ao eixo X. Aí o método funciona. Fique atento, você vai ter que usar uma fórmula como essa. A integral, né, no caso de C até D, de uma fórmula como essa. Então vamos a um exemplo. Exemplo 3. Determine o volume do sólido obtido com a rotação em torno do eixo Y, da região compreendida entre o eixo Y e a curva x igual a 2 sobre y de 1 até 4. Então, como a gente sempre tem feito, em primeiro lugar, vamos ao gráfico dessa região. Pronto, essa eu vou traçar com vocês aqui, ó. Observe. A região é compreendida entre o eixo y e essa curva, x igual a 2 sobre raiz de y, com y de 1 até 4. Você pode atribuir valores para y. Ó. Comece com y igual a 1. Então, quando o y for 1, o x é 2, né? Ó. Coloque y igual a 1 aqui, x fica 2 sobre 1, que é 2. Então, você está com esse ponto aqui, ó. Certo? Faz parte da sua curva. Esse outro aqui, quando o y for 4, ó, coloca 4 aqui,
Então x fica 2 sobre 4, que é 1 meio. Então 1 meio vai estar por aqui, né? Então esse ponto faz parte da sua curva. Então essa curva começa aqui, né? Vem para cá. É interessante você perceber o comportamento dela quando, por exemplo, y é grande, né? Então y é grande, ela fica 2 sobre um número muito grande, é um número que vai para zero. Então essa curva ela se aproxima aqui de zero. Ela tem esse comportamento aqui, perto do eixo y. E aqui embaixo, né? Se você pegar um y perto de zero, ó, então 2 dividido por um número muito pequeno dá um x muito grande. Então um x muito grande, ó. Então a curva está para cá, ó. X muito grande. Mas o que interessa para a gente é o pedacinho da curva que vai estar só aqui, ó. Essa curva continua para cá e continua para cá, né? Mas o que nos interessa é só esse pedacinho. Então veja, a região é compreendida pelo eixo y. Aqui está o eixo y. Compreendido por essa curva e com y de 1 até 4. Então você está com essa região aqui. Essa região gira em torno do eixo y, aqui, e aí você obtém aí um sólido de revolução, como vocês estão vendo aí na ilustração, né? Lembrando que o que importa aqui é saber apenas ter conhecimento de quem é a região. Agora, em segundo lugar, nós vamos atrás dos elementos. Elementos da integral. Nesse caso, como a revolução é em torno do eixo y, você marca aqui um y arbitrário. Né? Se você fosse cortar seu sólido, você corta o sólido assim, ó. Né? Ora, então, passe uma reta perpendicular ao eixo de revolução e você tem um raio de um disco típico, assim. O disco seria esse. Então, quem é esse raio? Quando aqui é y, aqui embaixo é x. Mas quem é esse x? Esse x é 2 sobre y, que ele está sobre a curva. Deixa eu tirar esse 2 para não atrapalhar aqui. Tá esse 2 para cá. Então, x é 2 sobre y. Quando aqui é y, x é 2 sobre y. Isso aqui é o raio de um disco típico. Aí você coloca aqui. RY é 2 sobre y. E os limites de integração. Limites de integração está bem tranquilo, né? A região está compreendida de 1 até 4. Então é x não, agora é y, perdão, né? Y igual a 1 e y igual a 4. E em terceiro lugar, o cálculo do volume. Nesse caso, o volume é V, integral de 1 até 4, A de y, de y. Quer dizer que nós vamos ficar com integral de 1 até 4 de π r de y ao quadrado dy. Ou ainda, π integral de 1 até 4, r de y está aí, é 2 sobre y ao quadrado dy. Isso aqui vai dar π integral de 1 até 4, 4 sobre y quadrado dy, ou seja, é π integral de 1 até 4. Aqui você pode botar assim, 4, aí y elevado a menos 2 dy. Esse 4 sai, né? Fica 4π. Primitiva de y a menos 2 é y elevado a... Está aqui do lado, ó. A menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, né? Ou seja, dá y elevado a menos 1 sobre menos 1. Então dá menos y a menos 1. Ou seja, menos 1 sobre y. Então aqui vai dar, ó, menos 1 sobre y de 1 até 4. Dá 4π, que multiplica, né? Menos 1 quarto. Você jogar o 4 aqui. Aí menos, com esse menos dá mais, né? Isso aplicado a 1. Então 1 sobre 1.
Então você ficou com 4π 1 menos 1 quarto, né? Que dá 1. Só que 1 menos 1 quarto dá 3 quartos. Então 4π vezes 3 quartos. Isso aqui dá 4 cancela, 3π. Quarto e último exemplo dessa aula. Determine o volume do sólido obtido com a rotação em torno da reta x igual a 3 da região compreendida entre esta parábola e a reta x igual a 3. Então, em primeiro lugar, vamos ao gráfico dessa região. Bom, esse daqui, antes de continuar, né? Veja, eu quero o sólido, né? Vamos ver. Eu vou girar ele em torno da reta x igual a 3, a região, né? Vou girar uma região em torno de x igual a 3. A região é essa, região compreendida entre a parábola e a reta x igual a 3. A reta x igual a 3 está aqui, basta a gente saber como é o gráfico dessa parábola. Aí eu deixei para traçar explicando, né, aqui para vocês. Ó. Veja, o gráfico da parábola y igual a x ao quadrado é esse aqui, já muito conhecido de todos, né? Agora, se você fosse escrever o gráfico de x igual a y quadrado, aqui está o x e o y. Isso aqui também é uma parábola, só que é uma parábola assim, ó, com a concavidade voltada para a direita. E isso aqui, gente, é justamente o que vocês já conhecem. Ó. Veja, x igual a y quadrado. Isso é equivalente se você isolar o y. Então, y fica igual a mais ou menos raiz de x, né? Então, y igual a raiz de x é essa curva que está aqui em cima, ó. E essa curva aqui de baixo é y igual a menos raiz de x. Se você for botar y em função de x. Mas pensando x em função de y, aí fica x igual a y quadrado. Aí é essa parábola daqui. Ó. Só que aqui você está com x igual a y quadrado mais 1. Então, esse mais 1 significa que você está pegando essa parábola aqui, ó. Não é? Aí, no x, ó, x é y quadrado mais 1. Então significa que essa parábola deve andar uma unidade para a direita. Então o vértice dela, que era a origem, vai vir para cá, para o 1. E aqui você vai ter a sua parábola x igual a y quadrado mais 1. Então é exatamente o que está acontecendo aqui, né? Assim, para ficar um gráfico bem bonitinho, né? Veja que quando o x é 3... Nesse caso fica 3 igual a y quadrado mais 1, né? Então, y quadrado, esse mais 1 vem para cá, menos, né? Então vai ficar 2. Y é mais ou menos raiz de 2. Quando o seu x for 3, o y é raiz de 2. Ou então menos raiz de 2 aqui, né? Certo? A gente já viu que o vértice vai cair aqui no 1. Vamos dizer que 1 esteja aqui. E a sua parábola, então, é essa. Essa aqui é a sua parábola nesse caso. Pronto. Então, ela continua aqui, mas não interessa, porque, veja, eu quero a região compreendida por essa parábola e pela reta x igual a 3. Então, você fechou aqui a sua região. Sua região é essa e ela vai girar em torno do eixo x igual a 3. O que é que nós precisamos fazer agora? Ir atrás dos elementos da integral. Ou seja, o sólido é de revolução, a seção transversal desse sólido de revolução é um disco. Então você precisa ver quem é um raio, né? Quer dizer, dentro do seu intervalo de integração, olha que coisa interessante, a gente não tinha o intervalo de integração. Eu calculei ele aqui, ó. A região está compreendida de menos raiz de 2 até raiz de 2. Então você pega aqui um y qualquer,
dentro desse intervalo, não é? Passa aqui uma reta perpendicular ao eixo de revolução e olha o raio aparecendo aqui, ó. Olha o raio aqui de um disco típico, né? Seria um discozinho assim. Tá bom? Então esse raio, ele tem esse comprimento aqui de baixo, ó. Olha. Isso aqui dá o comprimento desse raio. Esse comprimento aqui. Mas observe, quando você está aqui nesse Y, que você desce, aqui você cai em um X. Né? Você cai num X. O Y pegou na curva. Quem é o X correspondente? É aquele que é dado pela curva. A curva não é... Aqui, né? A curva não é x igual a y² mais 1? Então esse x é y² mais 1. Então para saber essa distância, tu já sabe que aqui é 3. Tu já sabe que esse x, né? Ó, esse x é 3. E esse x é y² mais 1. Como é que eu sei quem é esse comprimento aqui? Vamos botar aqui, ó. R de y é fazendo a diferença. Eu já expliquei isso hoje para vocês. Você tem um intervalo de 0, 1, 2, 3, 4. Tu quer saber quem é esse comprimento? Tu faz esse menos esse. 4 menos 2, né? Nesse caso aqui dá 2. Então aqui você faz esse menos esse. Ou seja, 3 menos esse outro x, que é y² mais 1. Assim. Ou seja, vai ficar 3 menos 1, que dá 2. Né? E menos com esse menos aqui. Não, menos com mais dá menos, né? Então fica 2 menos y². Esse é o raio. Esse é o raio, né? Os limites de integração não foram dados, mas a gente descobriu aqui, não foi? A gente descobriu aqui. Como é que você descobriu esses limites de integração nesse caso? A gente pegou justamente aqui o 3, né? Substituiu aqui no x, ó. Isso ficou igual a y² mais 1, e isso implicou y igual a mais ou menos raiz de 2. Foi essa continha que a gente fez aqui. Então os limites de integração são menos raiz de 2 e y igual a raiz de 2. A gente precisou fazer isso para descobrir aqui esses valores, que são os valores no qual a tua região está compreendida. Em terceiro lugar, você faz o cálculo do volume. Pronto. Aqui é V igual a integral de menos raiz de 2 até raiz de 2 de π vezes A de Y. Não, desculpa, gente, não tem esse π não, né? A de Y dy, certo? Só que A de Y, nesse caso, menos raiz de 2 até raiz de 2, né? A de Y é π vezes R de Y ao quadrado dy. É isso. Ou seja, π, pode sair da integral, aí fica raiz de 2 aqui, menos raiz de 2 até raiz de 2. E ele deu isso, né? Então, 2 menos y², isso aqui, ao quadrado, dy. Então, isso vai dar π, integral de menos raiz de 2 até raiz de 2, desenvolve esse quadrado. Quadrado do primeiro dá 4, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo dá 4y², e o quadrado do segundo dá y², dy. Assim, né? Mas veja que essa função que está aqui dentro no integrando é uma função par. O que é uma função par? Uma função tal que f de y é igual a f de menos y. Então é claro que isso aqui é par, porque veja, 4 menos 4y² mais y² é a mesma coisa que 4 menos 4, aí aqui bote menos y² mais menos y². Porque como aqui é par, esses expoentes, aí menos y² dá y², né? E menos y² dá só y². Essas duas coisas são iguais, essa função é par.
e uma função par sendo integrada num intervalo simétrico em relação à origem, como esse, você pode usar uma fórmula que a gente viu aí em aulas passadas, que diz que essa integral é, na verdade, duas vezes a integral de 0 até raiz de 2 de 4 menos 4y² mais y² dy. É interessante que aqui fica zero, né? Na hora de você usar o teorema fundamental do cálculo, diminui bastante as contas. Certo? A gente viu isso, não foi? Integral de menos a até a, ó, de f de y dy é duas vezes a integral de a até zero de f de y dy, quando a função f é par e aqui o intervalo é simétrico. Então, acabei de usar essa fórmula aqui, ó. E aí vai facilitar bastante nossas contas, porque vamos para a primitiva. Ó. A primitiva de 4 é 4y, a primitiva de 4y² é 4y ao cubo sobre 3, e a primitiva de y² é y à quinta sobre 5, isso de 0 até raiz de 2. Aí fica, né? Tá? 64 π raiz de 2 sobre 15. Então, é o volume desse sólido bonitinho que a gente acabou de ver nesse exemplo. E aqui nós finalizamos a nossa aula.